agradeço a atenção da presidência, que me permite, depois da excelente exposição feita pelo senador Azir Urgash, a quem eu cumprimento, e que vai agora substituir Vossa Excelência na presidência, eu quero, tanto quanto ele, em primeiro lugar, senhor presidente, registrar que foi com grande satisfação, não só como homem público, como senador representante do meu Estado, mas como brasileiro, que assisti ao lançamento no Palácio do Planalto, por parte da presidente Dilma, de uma relação de obras, de investimentos a serem realizados no Brasil, seja no campo rodoviário, ferroviário, de portos e para a aviação, porque entendo que este país fantástico que é o nosso Brasil não pode ficar mergulhado numa onda de pessimismo que não levará absolutamente a nenhuma saída para o povo brasileiro, seja no campo econômico, seja no campo social e no campo político. Entendo eu, senhor presidente, que se há necessidade, e o Congresso tem colaborado, a classe política tem colaborado com ajustes de natureza econômico-fiscal, entendo que é fundamental, num país como o Brasil, se investir em obras infraestruturais que sejam capazes de aumentar a produção, capazes de gerar emprego e de gerar renda para o povo brasileiro. Venho à tribuna e agradeço a presidência do Senado que me permite fazer, certo, esta comunicação de um expediente que acabo de enviar ao ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Nelson Henrique Barbosa Filho, vazado nos seguintes termos. E me permito, senhor presidente desta sessão, senador Azir, como Vossa Excelência, que há pouco, com muita propriedade, abordava questões pertinentes à infraestrutura no Brasil e particularmente no Estado que Vossa Excelência representa, dizer que venho aqui para defender os interesses não só do meu Estado, os interesses da região norte e até da região centro-oeste e, fundamentalmente, os interesses do Brasil. O expediente que enderecei há pouco ao ministro do Planejamento está vazado nos seguintes termos que eu peço à presidência da Casa a tolerância para ler, para que fique inserido nos anais do Senado Federal. Senhor ministro, acuso e agradeço o recebimento do ofício número 052/2015, datado de 29 de maio do corrente ano, quer dizer, agora, portanto, do dia 29 de maio, agora, expediente dele, dirigido a mim, assinado pela chefa de assessoria parlamentar desse ministério, Roberta Rios Bosco Soares, segue cópia anexo. Esse ofício encaminha nota técnica número 53/2015, de 18 de maio de 2015, da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento, com informações sobre projetos de interesse do Estado do Pará, como o derrocamento do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins, e a extensão da ferrovia Norte-Sul de Açailândia, no Maranhão, até Barcarena, no Estado do Pará. Eu chamo a atenção da Casa que o expediente do ministro, certo, é em consequência de um expediente que enderecei a ele, já que o governo anunciava o lançamento desse programa de concessões e de obras infraestruturais para o país, era fundamental que não fosse esquecido o projeto da ferrovia Norte-Sul, da extensão de Açailândia, no Maranhão, até Barcarena, no porto de Vila do Conde, no estado do Pará,
bem assim o que se denomina derrocamento do Lourenço, que é a retirada ou melhor, a feitura de um canal, certo, em pedras que existem no rio Tocantins e que inviabilizam a navegabilidade a montante da hidrelétrica de Tucuruí. E que, no decorrer da leitura desta carta, o Senado terá conhecimento do porquê da minha cobrança. Sou agradecido, como paraense e como brasileiro, que neste programa de concessões, e isso em 18 de maio, portanto, muito antes da terça-feira passada, quando foi anunciado publicamente, o ministro já me informava da garantia do trecho da Ferrovia Norte-Sul de Açailândia no Maranhão, até o porto de Barcarena, em Vila do Conde, no Pará. E mais a pavimentação da BR-163, que é a Santarém-Cuiabá, que permite o escoamento da produção de grãos do centro-oeste brasileiro com o porto de Miritituba, às margens do rio Tapajós, no município de Itaituba, no Pará, que é um outro instrumento de logística importantíssimo para o desenvolvimento do centro-oeste do Brasil e para a descida da fronteira agrícola do Mato Grosso em direção ao estado do Pará, o que já vem acontecendo. Prossigo a leitura do meu expediente ao ministro do Planejamento. As informações citadas constituem resposta a uma correspondência por mim encaminhada a Vossa Excelência em 22 de abril deste ano. Na época, ao tomar conhecimento através do noticiário de que o governo se preparava para lançar no mês de maio um pacote de concessão de obras de infraestrutura à iniciativa privada, apressei-me em sugerir a esse Ministério a inclusão de 2 projetos que reputei da maior importância para o Estado do Pará. Eram eles, precisamente, o derrocamento do Pedral do Lourenço e a extensão da Ferrovia Norte-Sul até o porto paraense de Vila do Conde, em Barcarena. Senhor Ministro, a resposta de Vossa Excelência chegou às minhas mãos 2 dias depois de haver o governo federal lançado um pacote de concessões de obras de infraestrutura que vão garantir a continuidade do PAC, Programa de Aceleramento do Crescimento. Isso será possível por meio da 2ª etapa do Programa de Investimento em Logística, lançado originariamente em 2012, com o objetivo de ampliar a escala dos investimentos públicos e privados em infraestrutura rodoviária, ferroviária e hidroviária, portuária e aeroportuária. Então, eu gostaria, senhor presidente, fazendo uma parte à leitura do meu expediente ao ministro do Planejamento, a demonstrar que a minha preocupação com estas questões, com essas obras infraestruturais, certo, elas têm sido permanentes no exercício deste meu atual mandato como senador da República. Tenho usado de um instrumento da maior importância estabelecido na Constituição, que é o pedido de informações, que obriga os ministros a responderem sob pena de crime de responsabilidade. Considero que uma das maiores tarefas do parlamento moderno é a fiscalização, é o acompanhamento e a fiscalização. E tenho usado, para questões que considero relevantes, os pedidos de informações que formalizo junto à mesa e que a mesa endereça e que dá o prazo de 30 dias aos ministros para a resposta e, havendo reiteração sem resposta, os ministros podem ser objetos de crime de responsabilidade. Neste caso aqui, eu oficiei, eu não fiz um pedido de informações, eu oficiei em abril, quando o governo anunciou que em maio lançaria o programa, presidente Assir, que Vossa Excelência se referiu no início do seu importante pronunciamento realizado há pouco. Eu, àquela altura, alertava ao governo que havia necessidade de não esquecer
dessas obras que são fundamentais para o meu Estado, mas são fundamentais para o Brasil. Elas extrapolam do Pará, extrapolam da região norte, vão ao centro-oeste e, fundamentalmente, no campo da logística, que é um dos maiores entraves para a questão econômica no Brasil. Todos sabem que o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá estão praticamente estrangulados e que o custo, inclusive, da produção agrícola do Centro-Oeste fica elevado exatamente por esse passeio que se dá por via rodoviária até Santos e até Paranaguá, e depois o passeio marítimo que se dá a partir de Santos e de Paranaguá pela costa marítima brasileira para os grandes mercados internacionais, seja dos Estados Unidos, seja da Europa e seja até da Ásia via o canal do Panamá. Então, quando tomei conhecimento, me apressei em fazer um ofício. E quero agradecer de público, certo, o interesse do ministro que, antes da presidência lançar anteontem o programa, presidente Azir, ele já me respondia no dia 18. E hoje chegou às minhas mãos, no meu gabinete, o ofício dele, garantindo que a 163, a rodovia Santarém-Cuiabá, estaria incluído, que é um outro projeto importantíssimo de escoamento, certo, da produção de grãos do Centro-Oeste, através de Itaituba, no meu estado, num porto em Miritituba, às margens do rio Tapajós, e, bem assim, a garantia do trecho da Ferrovia Norte-Sul, repito, de Açailândia até Barcarena, Açailândia no Maranhão e Barcarena no estado do Pará. Então, antes da presidente anunciar, o ministro se apressava em me enviar. No dia 18, certo, do mês passado, ele me enviava confirmando. Mas houve um esquecimento do derrocamento do Lourenço. E esse derrocamento do Lourenço é fundamental. Eu vou dizer aqui, presidente, a navegabilidade do rio Araguaia-Tocantins é um projeto de décadas e décadas, financiados pela Organização dos Estados Americanos para o Brasil, estabelecendo uma rodovia de 2.500 quilômetros aqui do centro do Brasil, unindo o Araguaia e o Tocantins, numa via interna fantástica, apenas com investimentos numa futura hidrelétrica de Santa Isabel, certo, em Goiás, e nas eclusas de Tucuruí, porque se construiu a hidrelétrica de Tucuruí e não se fez as eclusas, se tamponou o rio Tocantins. E nós ficamos a lutar por cerca de 30 anos. E eu quero reivindicar, senhor presidente, a minha interferência como parlamentar. O Ministério do Transporte não fazia as eclusas e eu consegui que fosse deslocado do Ministério do Transporte para a Eletronorte. A Eletronorte entrasse com 50% do recurso das obras das eclusas e nós conseguimos alocar no orçamento da União os outros 50% e o presidente Lula foi inaugurar, certo, as eclusas de Tucuruí. E prometeu em 2010, com o ex-presidente da Vale do Rio Doce, doutor Roger Agnelli, e com a ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, que seria, pela primeira vez, realizado um sonho dos paraenses, que é de não ser apenas um almoxarifado mineral, talvez o maior do mundo, vendo o ferro de Carajás sair para Itaqui sem a menor possibilidade de industrialização. E o presidente Lula criava, então, a expectativa àquela altura de que seria inaugurado, certo, seria instalado, com o concurso da Vale do Rio Doce, a nossa primeira siderúrgica, que teria a denominação de ALPA, Aços Laminados do Pará. Agora, só seria possível a ALPA se fosse feito as obras do tal derrocamento do Lourenço, que era estabelecer o canal entre aquele pedral a montante, certo, da hidrelétrica de Tucuruí, e o porto de Marabá.
não houve possibilidade de fazer durante o governo Lula. A presidente Dilma foi 2 vezes ao meu estado e em 2 solenidades prometeu, em Belém, em Barcarena e uma solenidade em Marabá, com a presença da população, não só do empresariado, das lideranças políticas, das lideranças sindicais, mas da população, de que o projeto da ALPA seria realizado. E eu fiquei na expectativa, por isso escrevi ao ministro do Planejamento, lembrando, em abril, lembrando a ele que não esquecesse nessa questão, certo, desse rol de obras infraestruturais, de incluir, porque seria o primeiro gesto concreto do aproveitamento do minério de ferro, que nós do Pará já nos ressentimos muito de ver apenas o trem passar. O trem sai de Carajás e vai a Itaqui, no Maranhão, da terra do meu amigo Sarney, e de lá é exportado, certo, o ferro in natura. Seria a primeira oportunidade, certo, de nós verticalizarmos o minério de ferro no estado do Pará. E, neste lançamento agora, foi esquecido o derrocamento do Lourenço. E é por isso que eu escrevi hoje uma carta ao ministro do Planejamento, com cópia da carta para a presidente Dilma Rousseff, porque quem prometeu foi ela, certo? E eu digo na carta dirigida a ela, e digo ao ministro, que ela deve ter esquecido, e os assessores dela se esqueceram de lembrá-la na hora de relacionar, presidente Azir. Vossa Excelência, que falou há pouco em cerca de 200 bilhões, são 198.400, salvo engano da minha parte, ou 196.400, foi esquecido o nosso derrocamento do Lourenço. Perfeito? E eu não creio que a presidente Dilma tenha feito isso deliberadamente. Eu posso imaginar, certo, as tarefas imensas que ela tem vivenciado nos últimos tempos para enfrentar a crise econômico-fiscal que o país atravessa e para também lançar este programa, que é um programa de criar o sentimento de otimismo que é fundamental no povo brasileiro. O povo brasileiro não pode, certo? Quando discuto com companheiros de partido e até com outros parlamentares de outros partidos, certo, no apoiamento a essas medidas, certo, que, não sendo economista, sou apenas um doutor em generalidades, perfeito, que a vida pública acabou me transformando, certo, apesar do meu bacharelado em Direito, mas que eu não consegui absolutamente, a política me afastou do campo do direito, certo? Eu fico com dúvidas, mas eu acho que tem que se dar crédito ao ministro Levi, não é isso? Ele que é apresentado aí como uma figura competente, certo? E eu quero acreditar, como todo brasileiro e brasileira que quer bem este país, eu quero acreditar na sua competência, certo? Eu quero acreditar no seu espírito público e muito mais acreditar que a presidente da República, não vou chamar ela de presidenta, porque, certo, eu não consigo entender o cargo de presidente da República, certo? Ela, certo, não esteja preocupada em encontrar uma saída para o Brasil. E quando ela apresenta, certo, todos esses projetos a que Vossa Excelência se referiu há pouco, convoca a iniciativa privada para participar deste esforço, porque esse esforço não deve ser um esforço apenas governamental, tem que ser um esforço de todos aqueles que possam colaborar neste momento. E a iniciativa privada, seja ela nacional, certo, e até estrangeira, deve ser convocada para esse esforço. E esse esforço ele só poderá, como disse bem Vossa Excelência, repito, se houver efetivamente o quê? Se houver investimento, se houver produção, se houver geração de emprego, se houver geração de renda, só dessa forma, certo, o Brasil será capaz de vivenciar. Por isso mesmo, eu quero dizer a vocês, sem absolutamente ser um saudosista, eu festejo até hoje essa figura fantástica que foi a figura de Juscelino Kubitschek de Oliveira, certo? O presidente que em 5 anos sacudiu o Brasil, certo? Objetivando transformá-lo em 50 anos através, certo, de obras
com não só Brasília, certo, mas obras que sacudiram esse país todo. Se me permite, Vossa Excelência, é com grande alegria que eu ouço, certo, o meu vizinho, certo, senador, certo, Raimundo Lira. Senador Jader Barbalho, eu sempre ouço Vossa Excelência de forma atenta, observando os vossos conceitos, porque a sua experiência como ministro, como governador, como parlamentar, ela é muito importante para todos nós. E quando Vossa Excelência fala nesse programa que o Brasil lançou, esse programa de infraestrutura, que é um alento para o momento em que nós estamos passando, eu aqui gostaria de citar um conceito econômico da maior importância. Na economia, não só os fatos são importantes, como são as expectativas. Nós estamos vivendo um momento de expectativas negativas, e nesse momento de expectativas negativas, os investidores se retraem. No momento em que Vossa Excelência aborda esse assunto, que esse lançamento dos investimentos em infraestrutura, em ferrovias, em rodovias, em portos e aeroportos, Vossa Excelência bate exatamente nessa tecla que é fundamental no processo econômico, que são as expectativas, ou seja, esses fatos estão criando e com certeza vai consolidar o que nós chamamos, os economistas, de expectativas econômicas. E aí vai acordar os investidores nacionais e estrangeiros, vão atender a esse apelo que Vossa Excelência está fazendo aos empresários, aos empreendedores, no sentido de acreditar no nosso país pelo potencial que ele possui. É um país extraordinário e que, sem dúvidas, no momento em que ele retomar essas expectativas positivas, nós retomaremos também o processo de crescimento econômico. Por outro lado, fico profundamente encantado com a forma como Vossa Excelência defende os interesses do Estado do Pará. Como ex-governador, profundo conhecedor de todas as necessidades econômicas e sociais daquele Estado, e que, sem dúvidas, essas necessidades, esses investimentos, com certeza serão atendidos no sentido de fazer parte desse grande pacote, porque, afinal de contas, o desenvolvimento econômico do Norte e do Nordeste é de fundamental importância para o equilíbrio social, econômico e político do nosso país. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns e eu, mais uma vez, me congratulo com os assuntos que Vossa Excelência traz a essa tribuna. Muito obrigado, senador. Obrigado fico eu, senador Raimundo Lira, pela intervenção de Vossa Excelência, que a mim não causa surpresa, porque também, vivenciando, certo, o Senado, já há alguns anos tive a oportunidade de ter o privilégio de, durante 7 anos, ser o líder do meu partido nesta casa e de, pela benevolência dos senadores, depois de um entrevero político muito sério, certo, ter conseguido chegar à presidência, certo, do Senado Federal, sou atento às intervenções, não só aos pronunciamentos feitos na tribuna, mas aos apartes. Vossa Excelência ainda há pouco fez uma parte, certo, ao nosso presidente, certo, desta sessão, ao senador Assi, certo, em que Vossa Excelência, na mesma linha que se dirige, certo, a mim, a minha intervenção, nessa linha que eu creio que seja fundamental, certo, porque, afinal de contas, é dever dos homens públicos e dos representantes no parlamento lutarem para criar uma expectativa junto ao povo brasileiro de saída.
O povo brasileiro não precisa, nesse momento, de lideranças pessimistas, estejam elas no Executivo, estejam elas no Legislativo e, fundamentalmente, no Legislativo. E Vossa Excelência, com a experiência de homem público, a experiência de empresário, intervém no meu pronunciamento para dizer que o caminho é exatamente este, o caminho do desenvolvimento. Prossigo, senhor presidente, certo, agradecendo a benevolência com que Vossa Excelência, talvez em razão, certo, do tempo, certo, com Vossa Excelência, certo, exerce pela primeira vez o mandato de senador, não é isso? E eu, por razões diversas, certo, não tive a oportunidade, certo, de estar aqui quando Vossa Excelência chegou, mas tenho ficado atento, certo, a essas figuras novas e talentosas, como é o caso de Vossa Excelência, e Vossa Excelência me permite, certo, me permita que eu conclua a leitura do expediente enviado ao ministro do Planejamento, com cópia à Presidente da República. Continuo. Na fase atual do programa, anunciada na terça-feira pela presidente Dilma Rousseff, são previstos investimentos de quase 200 bilhões de reais. Alguns deles dispondo sobre a construção de ferrovias, implantação de instalações portuárias e pavimentação de uma rodovia federal, a BR-163. Contemplam os interesses do Estado do Pará e vão certamente aumentar a eficácia da cadeia logística que serve hoje às regiões norte e centro-oeste do Brasil. Causou-me, porém, profunda tristeza verificar que o projeto de derrocamento do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins, não foi incluído no pacote de concessões do governo federal. Causa-me indignação observar, mais uma vez, que é tratado com inexplicável desinteresse, um empreendimento que é vital, não somente para o Estado do Pará, mas para o Brasil. Quero deixar bem claro que a execução do projeto do derrocamento do Pedral do Lourenço é um compromisso assumido pelo governo federal, ainda na época do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e depois reiteradamente endossado também pela atual presidente Dilma Rousseff, inclusive em eventos públicos realizados no estado do Pará, em Belém e nas cidades de Marabá e de Barcarena. O derrocamento do Pedral do Lourenço é uma condição necessária para a consolidação da hidrovia do Rio Tocantins a partir de Marabá. Sem a hidrovia, como ocorre hoje, permanecem inúteis as eclusas de Tucuruí construídas pelo governo federal e inauguradas no final de 2010 a um custo estimado, senador Raimundo, de 1,6 bilhão de reais. Está lá um elefante branco. Se esse derrocamento não for feito, se o Porto de Marabá não se transformar numa realidade, se a ALPA não for concretizada, verticalizando, certo, a indústria, certo, do ferro, do aço no estado do Pará, essa siderúrgica, nós, além do prejuízo de não termos a siderúrgica, de não sermos valorizados como a maior província mineral do país e talvez do globo, certo? Lamentavelmente, as eclusas de Tucuruí ficarão lá como um elefante branco. Vou a caminho da conclusão, senhor presidente, não abusando mais da tolerância de Vossa Excelência. É terrível para um país tão carente de infraestrutura como é o caso do Brasil, deixar-se perder como um elefante branco, ocioso e inútil, uma obra de tamanha importância. E não somente pelo seu alto custo financeiro, mas também pelo que ela poderia proporcionar de melhorias da infraestrutura de transporte do Pará e do Brasil em eficiência e economicidade. É absolutamente inaceitável o desprezo com que o Brasil, por meio de sucessivos governos, dedica ao modal hidroviário. É um dado que eu gostaria de chamar a atenção, senador Raimundo Lira. É que, lamentavelmente, quase todos os governos no Brasil não deram atenção ao transporte hidroviário. É interessante. Quem conhece um pouco, como é o meu caso, da história, certo, do desenvolvimento dos Estados Unidos, sabe o quanto os americanos se aproveitaram do Mississippi e do Missouri para ocupar. No Brasil, os rios
Nós fizemos a opção fundamentalmente rodoviária e os nossos rios não são aproveitáveis. E o custo deles, inclusive o custo de manutenção, é mínimo, é pequeno, comparado com o custo rodoviário. Mas talvez eu esteja cometendo uma injustiça. Não houve um governo no Brasil que efetivamente se interessasse pelo transporte hidroviário. Ele que é reconhecidamente o mais barato, o mais eficaz e o mais democrático modal de transporte de cargas, sendo de longe o de menor custo de implantação e manutenção, sem contar os impactos ambientais incomparavelmente mais reduzidos. Esse mesmo desinteresse, cito aqui para efeito de registro histórico, se verificou no início da década de 1980, em relação ao PRODIAT, o Projeto de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia-Tocantins, concebido e elaborado pelo governo brasileiro, com o patrocínio da Organização dos Estados Americanos, a OEA. Esse projeto tinha por objetivo básico sistematizar e gerar conhecimento técnico e científico para o desenvolvimento da região norte e centro-oeste do Brasil e sua integração plena com o restante do país, a qual se interligaria por um corredor hidroviário projetado na época com aproximadamente 2.520 quilômetros de extensão, mais do que o tamanho da Belém-Brasília. Nós teríamos uma via interna hidroviária. O PRODIAT, como sabemos, nunca saiu do papel. Senhor ministro, não vou tratar aqui da construção do trecho de Açailândia a Barcarena da Ferrovia Norte-Sul, porquanto o mesmo já está contemplado na segunda etapa lançada no início da semana pela presidente Dilma Rousseff. Mas entendo que, havendo ainda tempo, deve o governo federal, até como forma de se redimir da imensa dívida que acumula há décadas com o Estado do Pará, incluir nessa nova fase do projeto de investimento em logística o projeto do derrocamento do Pedral do Lourenço. Estou convencido de que a presidente da República, sobrecarregada pelo excesso de trabalho e empenhada que está em buscar saídas para as terríveis dificuldades fiscais e orçamentárias hoje vividas pela economia brasileira, não conseguiu se lembrar, nem foi lembrada pela equipe econômica dos compromissos que o seu governo assumiu e vem renovando com o Estado do Pará, pelo menos desde 2008. Lembro a Vossa Excelência, uma vez mais, que o derrocamento do Pedral do Lourenço não é uma ação isolada, de interesse exclusivo do Pará. Ele é o elo inicial de uma ampla cadeia logística, que se completará com a consolidação da hidrovia do Tocantins, a operacionalização plena das reclusas de Tucuruí, a construção do porto multimodal de Marabá e a ampliação do porto público de Vila do Conde, já hoje a principal porta de saída do Brasil pela região norte para o mercado da América do Norte e da Europa. A não viabilização dessa estrutura básica de transporte, a qual serão incorporados no futuro a ferrovia norte-sul até Barcarena e a construção do terminal marítimo do Espardate, significará a condenação do Pará à condição de eterno exportador de matéria-prima. Nesta hipótese, que consideramos intolerável, o Pará teria que abrir mão também do sonho de ver implantada em Marabá uma grande indústria siderúrgica, passo inicial de um polo metal mecânico que se estenderia por toda a região sob influência direta da província mineral de Carajás. Como senador eleito do Pará e representante do povo paraense no Congresso Nacional, não posso e não vou aceitar essa condição que considero, além de perversa, profundamente injusta para um Estado que já figura hoje entre os maiores e que será, dentro de poucos anos, o maior produtor nacional de minérios e de energia elétrica, senhor presidente. Lá está Tucuruí, que é a maior hidrelétrica nacional hoje. Lá está sendo construída, certo, Belo Monte. E nós, senhor presidente, me permita, mais um minuto, não recebemos um centavo da geração da energia, como se não fosse um bem mineral. A nossa situação é de colonizado. Nós teríamos o direito, e o Pará seria outro. O Pará seria um verdadeiro Canadá, que vende energia para os Estados Unidos, e nós somos penalizados desta forma também, além da questão mineral, também na questão energética. Estou a concluir, senhor presidente. Usar essa riqueza em benefício da população paraense é um imperativo e, para isso, se impõe
desde já a criação de uma cadeia logística que permita ao Pará otimizar a sua estrutura de transportes, verticalizar suas cadeias produtivas, inclusive a do setor mineral, e potencializar o seu desenvolvimento. Expostas às razões acima, que justificam de forma definitiva a necessidade do derrocamento imediato do Pedral do Lourenço, fico no aguardo da manifestação de Vossa Excelência, confiando em que receberei nos próximos dias informações que atendam aos interesses do Estado do Pará, da sociedade paraense e do Brasil. Atenciosamente, Jader Barbalho, senador pelo Estado do Pará. Senhor presidente, sou penhoradamente grato a Vossa Excelência, particularmente ao senador Raimundo Lira, que pacientemente, certo, aguarda a oportunidade de subir à tribuna, seguramente para tratar de tema muito mais importante do que eu tive a oportunidade nesta tarde. Sou grato a Vossa Excelência e estou certo de que a Presidente da República será sensível aos compromissos assumidos com o povo do Pará. Muito obrigado.